Mateus capítulo 2. Quem achou, dá um glória a Deus, aleluia. 2. Pastor, precisa preparar aquele rapaz ali, ó, para tocar a bateria no altar. Deus tem coisa para fazer ali. Acharam? Podemos? Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorar. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém da terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo em Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando a Belém, disse-lhes, ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se e com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo seus, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para que não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à terra. Amém? Fecha os teus olhos, peça ao Espírito Santo para falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero te agradecer pelo seu trabalhar no nosso meio, pela tua presença neste lugar. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus, o Senhor é exaltado. Eu quero te adorar, Senhor, em nome de Jesus. Recebe a minha adoração, recebe o meu louvor, recebe, Senhor, a minha vida em adoração a ti. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade neste lugar, a casa é sua, as ovelhas são suas, eu sou sua. Em nome de Jesus, eu coloco debaixo de submissão da tua vontade todo o meu conhecimento, o meu querer, Pai, que somente o teu Espírito Santo fale e tenha liberdade através da minha vida. Não deixa eu atrapalhar, Senhor, muitas vezes aquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Desde já nós amarramos todo valente, toda devagação da mente, toda atrapalhação, tudo aquilo que vem para roubar as palavras do coração, espírito mentiroso. Nós amarramos e lançamos no abismo na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, abre o entendimento. Faz entender a tua palavra no Espírito, Pai, em nome de Jesus. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavra que transforma, que cura, que liberta. E a ti, Senhor, nós já entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor, pode se assentar. Aleluia.
Nós vemos aqui que quando Jesus nasceu, teve uma caravana vinda do Oriente. Olha, juntei caravana com vinda e Oriente, ficou caravana. Deram o nome para ela de hoje. Veio uma caravana vinda do Oriente, com magos, mas não é magos do entendimento que a gente tem hoje. Eram estudiosos da astronomia, que é o estudo dos astros, e era muito novo na época. Então eles vinham do Oriente, eles não faziam parte do povo de Deus, não eram três reis, era uma caravana, amém? Então junto com eles viajavam servos deles, viajavam outras pessoas juntas, e eles, como estudiosos dos astros, das estrelas, da lua, daquilo que se manifestava, olha quanto é antigo o negócio. Deus, o Criador dos céus e da terra, usou a natureza e ministrou no coração deles, porque a Bíblia não diz que eles tiveram contato à palavra de profecia, a Bíblia diz que eles viram uma estrela no céu, então Deus usa toda a natureza para a glória do nome dele, para ministrar o coração daqueles a quem ele quer. O entendimento deles se abriram através do poder do Senhor, que nasceria o rei dos judeus, e eles vão até Jerusalém a falar com quem? Com Herodes. Amém? Herodes, não conhecendo as escrituras e vendo ali o poder dele sendo abalado, porque era o rei dos judeus que estavam nascendo, e naquele tempo Jerusalém estava debaixo do Império Romano. Amém? Então, havia necessidade, ele não entendia, ele chamou os principais sacerdotes, os escribas, que eram aqueles que escreviam a lei, escrevia, transcrevia, amém? Copiava, entenderam? E os fariseus, os principais do povo, e perguntaram aonde Cristo deveria nascer. Toda Jerusalém ficou movida com aquela notícia. Porém, você não ouve o texto dizendo que nenhum dos principais conhecedores e ministros da palavra de Deus, responsáveis pelo ensino da palavra de Deus naquela época, foram buscar a Jesus. Você ouve sim, dentro dessa palavra, dentro desse texto, que alguém, pelo poder de Deus, teve a revelação onde Deus usou a própria natureza para falar que o Cristo nasceu, e eles foram atrás para adorá-lo. A igreja precisa voltar a adorar o Senhor Jesus. O conhecimento não os fez sair do lugar do conforto para buscar aonde estava o Messias, aquele que veio para me salvar. Porque eles sabiam que a salvação viria através do Messias. Eles criam, estava escrito, o profeta Isaías escreveu. O Senhor Jesus prometeu, Moisés relatou lá em Gênesis. Estava já determinado o tempo que Cristo haveria de nascer. E o tempo foi oportuno e eles não discerniram o tempo. Não é tempo mais da igreja não ter discernimento. É tempo de estar com os olhos abertos, discernindo cada momento e cada tempo nesta terra, em nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele é a palavra viva, Ele é o Verbo que se fez carne e se entregou por amor de mim, por amor a você, e toda a terra se curva e obedece àquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
O fato de saber que Cristo havia nascido não foi o suficiente para ir até Belém. Por que ir até Belém se Herodes está governando tão bem e está trazendo aqui o que eu preciso para o meu bolso? Porque era isso que os fariseus viviam, eles também recebiam. Por que eu vou até o Cristo libertador se essa situação de conforto está boa? Eu falo o que eu conheço, eu ensino o que eu conheço, eu oro em alta voz nas praças, os melhores lugares são meus, para que buscar o Criador? Se eu já tenho tudo o que eu preciso, está na hora da igreja despertar, que não é fama, não é reconhecimento humano, não é visibilidade, é Cristo o Messias que a gente tem que buscar a cada dia em nome de Jesus. A palavra havia sido anunciada há muitos anos pelo profeta. E quem é o profeta? O profeta é aquele que anuncia as coisas vindouras, as coisas que estão por vir, amém? Esse era o profeta na época. E havia ali, a palavra de Deus já havia sido anunciada, ela tem um tempo oportuno para se cumprir. Assim como na sua vida, a palavra de Deus foi anunciada e tem o tempo oportuno para se cumprir, em nome de Jesus. A estrela que vinha do Oriente, ela precedia, o que é isso? Ela ia na frente. O Senhor, Ele sempre vai à tua frente, Ele sempre vai dar um sinal para você, Ele sempre vai te dar indicação através da palavra dEle, se o caminho que você está indo está certo ou se está errado, mas o Senhor sempre vai te dar orientação em nome de Jesus. Dada uma ordem de Deus, toda a natureza se submete. Nós estamos falando de uma estrela. Alguns estudiosos até dizem que era a junção dos planetas, que é uma estrela específica que aparece. Tem outros que dizem que era anjo. Mas não é isso que eu quero entrar aqui na conversa com vocês. O que eu quero entrar na conversa com vocês hoje é que todas as coisas no céu e na terra e debaixo da terra, quer de circunstâncias humanas, físicas, naturais ou espirituais, se submetem à palavra e à ordenança do Senhor. Quer seja planeta, quer seja estrela, quer seja anjo, se submeteu à direção que Deus havia dado. Eu só vejo dentro dessa Bíblia um ser criado pelo Senhor, que não se submete a essa palavra de Deus. 2, o Satanás que causou a rebelião e levou a terça parte dos anjos dos céus, que não se submeteu em obediência. Quando a gente fala de submeter é obedecer, que não obedeceu a palavra do Senhor. E o homem, que lá no Éden, pelo fato de desobedecer ao Senhor, deixa eu explicar uma coisa, a adoração, ela está ligada com a tua vida. O Deus que você adora, o Deus que você obedece, é o Deus que você serve. E é o Deus que você se assemelha, segundo os Salmos. O homem ali, ele se assemelhou a Satanás. Você vê após a queda todas as características do inimigo na vida do homem. E por conta da rebelião, da dureza de coração, começou a fazer parte do Adão. E isso vem propagando através de gerações, porque quando você olha Jonas em Nínive, ele recebe uma ordem em Jerusalém, ele recebe uma ordem direta de Deus, vai pregar onde? Em Nínive. E ele diz o quê? Não vou, não quero, eu vou fugir, eu vou para Tarsis. Tarsis é melhor, Tarsis é um lugar bonito, Tarsis é um lugar que não tem afronta, Tarsis. É engraçado que eu estava assistindo uma aula com o professor Leão,
onde ele traz, dentro de ética cristã, ele traz, baseado no livro de Jonathan Edwards, que Nínive é aquela igreja que não dá trabalho. Nínive é a igreja onde o louvor é perfeito e tudo funciona direitinho. Nínive não, Tarsis. Mas Deus te manda, muitas vezes, para Nínive. Para um lugar onde tem ovelha que dá trabalho, onde o louvor precisa ser ajustado. E muitos pastores querem ir para Tarsis e não querem ir para Nínive. Nínive é o lugar onde o Senhor nos colocou. Essa é a palavra que eu recebi naquela aula. Porque muitas vezes o Senhor nos dá uma direção. E a direção era clara na vida de Jonas. A direção era o quê? Vá para Nínive. E ele resolveu ir para onde? Para Tarsis. Porque ele se julgava melhor do que aquele povo. A partir do momento que aquele povo, ele olhava e ele achava que era indigno de receber a palavra do Senhor para que houvesse arrependimento, ele se julgava melhor. Irmão, a partir do momento que se julga melhor, que o orgulho no teu interior está falando, você já não está na presença. O ser humano, ele é o único ser que consegue estragar, não confiar no Senhor. Porque ele quer fazer do jeito dele. A arrogância do ser humano é tão grande, que ele acha que o jeito dele consegue ser melhor do que o jeito daquele que é onisciente e sabe de todas as coisas. O ser humano, ele julga ser melhor até que Deus na sua arrogância. E se você falar com o ser humano, ele vira para você e fala não. O ser humano aqui, os principais das sinagogas, os principais sacerdotes, quando se encontraram com aquele que é a palavra, com aquele que é o Cristo vivo, com aquele que é Deus, porque Deus desceu na terra, Cristo é Deus. Ele venceu tudo como homem, mas ele é Deus. Ele não usou do seu poder divino, ele se esvaziou da glória dele. Todos os milagres que ele fez foi como homem através do Espírito dele, Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade. Complicado, né? Complicado, mas poderoso. Complicado porque a nossa mente é limitada, mas ele é. E ele aqui na terra, ensinando o povo a caminhar na presença dele, a se relacionar com o irmão direito, a amar o irmão direito e a se relacionar com o pai direito. Ele ensinando a cada dia. Aqueles que são os doutores da lei pararam para discutir com Cristo vivo. Para dizer que ele estava errado, para dizer que ele não tinha razão, para dizer que ele fazia milagre através de Beelzebul, atribuindo a demônios o poder que era dele. É muita afronta, irmão. Se Deus não fosse longânimo, misericordioso, imagina só. Você já parou para pensar? É muita ousadia do ser humano atribuir os milagres. Como assim ele te curou? O cego enxergava mais do que aquele que conhecia. Nós estamos esquecendo que mais do que conhecer a Escritura, nós precisamos também conhecer o poder de Deus. Porque Jesus falou, quem é maior? Jesus, amém? Quem é maior? Jesus. Quem é maior? Jesus. Quem é maior? Quem sabe mais? Jesus. Quem não erra? Jesus. Quem não mente? Jesus. Quem é onipresente? Jesus. Pronto. Jesus falou, o meu povo peca por não conhecer a Escritura. Que Escritura? Que Escritura? A do seu terreno, a da sua casa. Que Escritura?
A palavra de Deus é o poder de Deus. Você precisa aprender a se relacionar com o poder de Deus. E poder de Deus só tem um jeito de se relacionar. Ó. Joelho no chão, boca no pó e se esvazia. Quem não se esvazia está cheio. Quem está cheio não tem espaço para o poder de Deus. Está cheio. Todas as vezes que você chega em oração, você precisa esvaziar, ó, tá vazio, tá vendo? Dá para encher. Mas se isso aqui estiver cheio, o que cabe aqui? Deus quer te esvaziar. Que você se esvazie. Quem se esvazia é você. Você se esvazia para Deus te encher até transbordar, para ensinar mais do que só a palavra com o poder dele. Não entendeu? Vou explicar para não distorcerem o que eu estou falando. A palavra de Deus é poderosa. Um versículo escrito transforma uma vida, porque quem ministra é o Espírito Santo. Amém? O que eu disse é que é mais do que só palavras vazias, sem autoridades, como faziam os fariseus, mas como Jesus, com autoridade e poder dos céus, ensinando a palavra, vivendo e presenciando milagres, assim como Pedro fazia. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ensinava, pregava contra a heresia, mas tinha humildade. Eles não conseguiram entender que o Cristo vivo nasceu, eles sabiam que nasceu em Belém. Aqueles que vieram de fora, aqueles que não tinham entendimento, foram atrás do Messias. Esse povo permaneceu aonde estava, não foi buscar o Senhor. Aqueles homens que foram buscar ao Senhor continuaram indo na direção que o Senhor deu, mesmo tendo a palavra, a confirmação dos homens que nasceriam em Belém. Eles permaneceram seguindo aquilo que Deus tinha dado para eles como sinal. Pastora, você está falando que a palavra de Deus está abaixo do sinal? Não, senhor. Eu estou falando que Deus ministrou no coração deles de uma maneira e usou a palavra para confirmar, e através daquilo que ele ministrou, ele permaneceu confirmando. De maneira nenhuma um sinal vai estar abaixo da palavra que Deus liberou. Mas havia dado revelação e entendimento para que eles, mesmo não conhecendo a lei, mesmo não conhecendo, recebessem. Quando eles viram que a estrela para onde estava Jesus, eles param ali e, entrando na casa, se encontra com o menino e com a mãe dele. Não é assim? E eles se alegram. Eles se alegram. Quando eles encontram com Jesus, eles se alegram. Quando você se encontra com Jesus, o seu coração se enche de alegria e de júbilo. Você está encontrando com um motivo de alegria. Ele é o motivo de todas as coisas. E ali eles se prostram e adoram. Eles se prostram. Diante de Jesus, a gente se prostra. A gente não entra altivo. Diante de Jesus, a gente se prostra. Isaías fala, Deus fala através de Isaías que era um povo de dura cerviz. Sabe o que é cerviz? Isso aqui, ó. Eles não se curvaram. Isso aqui, ó. Não dobraram.
tem crente que não se prostra nem diante do Senhor. O Senhor está falando, o Senhor está ministrando, o Senhor está se movendo, o Senhor está operando milagres, o Senhor está operando maravilhas. Mas eles não dão o braço a torcer, que é o Senhor operando naquele meio. Mas você não, em nome de Jesus. Você é um ser, eu creio, que reverencia o Rei dos Reis. Você é um ser lavado, remido no sangue do Cordeiro. Você é filho, você é filha, e você reconhece o Pai. Você se prostra, você se curva diante dele, você adora ao Senhor e você se esvazia em nome de Jesus. E o texto diz que eles abriram os tesouros dele. A Bíblia diz que aonde está o teu coração, é aí onde está o teu tesouro. O teu coração, estando em Deus, o teu tesouro é Ele. E quem pode tomar Ele de você? Se o seu coração estiver no Senhor, podem tirar tudo que você tem materialmente. Mas a fonte da tua alegria jamais será tirada, porque a fonte da tua alegria é a presença, o prazer de estar na presença. É o Deus vivo. Se o teu coração está preso em coisas, materiais, objetos, circunstância, o dia que eu tiver minha casa, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver meu casamento, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver aquele emprego, eu vou ser feliz. O dia que a minha renda for isso, eu vou ser feliz. Então essas coisas são Deus na tua vida. Mas o dia que Deus bastar para você, o dia que Ele for o suficiente, o dia que você entender que Ele é a cura, Ele é a provisão, Ele é a transformação, Ele é o teu melhor amigo, Ele é o teu pai, Ele é o conselheiro, Ele é aquele que te toma pela mão direita e diz, não temas, Ele é aquele que usa o que Ele quiser e quando Ele quiser e do jeito que Ele quiser para falar com você. O dia que você entender que Deus não está travado e preso na sua religiãozinha medíocre, você vai entender que Ele é e vai começar a provar de experiências sobrenaturais, porque a Bíblia é um livro de sobrenaturalidade. Codornizes enviada, sobrenaturalidade. Mar se abrindo, sobrenaturalidade. Chuva de pedra, sobrenaturalidade. Muralha caindo com a trompa, sobrenaturalidade. Jesus Cristo ressuscitando ao terceiro dia e vencendo a morte. Jesus Cristo morrendo e sendo enterrado, a sepultura se abrindo e os justos ressuscitando, conforme diz o texto, sobrenaturalidade. Visão de anjos, sobrenaturalidade. Homem vendido como escravo que se torna governador, sobrenaturalidade. A Bíblia diz, as roupas não se desgastaram. Nada faltou para aquele povo no deserto. Sobrenaturalidade. E você quer... mas se é azul, não pode ser roxo. Se Deus quiser, Ele transforma o azul no roxo, no vermelho, no cinza, na tua frente, só para provar que Ele é Deus para você, para não perder a tua vida. Aleluia. Não pela arrogância, pelo egoísmo, ou pela altivez de falar, olha, eu sou Deus, porque isso não existe dentro de um ser limpo e santo como Ele, mas para que você não tenha a sua alma recolhida junto com a dos pecadores por causa do orgulho. A sobrenaturalidade de Deus não tem uma explicação humana. Por isso se chama o quê? Qual a palavra que a gente usa? Às vezes até na medicina, quando os médicos não encontram cura, qual a palavra? É Porque não tem como explicar, irmão.
Tem gente aqui que está abrindo o seu tesouro. Para gente que está mais perdida, suja, cega, que os seus tesouros é para abrir para o Senhor. Para de abrir o seu coração para todo mundo. O seu coração é terra santa. O seu coração, a sua alma, é onde o Espírito de Deus faz morada. Certa vez, um determinado rei, Ezequias, recebeu um povo de outra terra, um outro rei, e ficou muito feliz. Porque ele foi muito bem tratado. Ele achou que podia confiar o coração dele. E ele abriu os tesouros do templo e do reino para que este homem pudesse contemplar apenas pela sua vaidade. E depois, o que aconteceu? Entraram lá e roubaram todo o tesouro de Israel. Aprenda a guardar o teu coração no Senhor. Sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração. É nele que procede fontes de vida. Tem gente que é fonte contaminada, rouba ânimo, rouba alegria, rouba vigor e traz ainda tranqueira no interior dela e te faz romper aliança com quem não tem que romper. Te faz duvidar do poder de Deus, te faz duvidar da palavra que sai do altar, te faz duvidar das alianças, te faz duvidar de um monte de coisa. Meu irmão, ande com quem tem glória para dar para Deus. Anda com o cara. Lulu tem glória para dar para Deus. Meu irmão, é impossível. A gente pegou um motorista de aplicativo ontem e nós entramos no carro, o que ele estava ouvindo? Louvor. A gente estava no carro certo, não é não, Alana? E ele começou a falar das senhorinhas do coque. Eu falei, Alana, a gente precisa orar mais, porque a gente é o futuro das senhorinhas do coque. A gente está orando pouco. Mulherada, quem está aí beirando seus 30, 35, 40? Levanta a mão. Bem alto. Quem já passou também. Levanta a mão. O que é? Você não tem... Eu estou vendo você falando para mim que tem 18, viu? Pode ficar com a mão levantada. Vocês e eu, dona Margarida, seus 15 aninhos, dona Margarida, nós somos as futuras senhoras do coque. Sabe que a senhora do coque é aquelas que entram na igreja, como disse ele foi fazer um evento, entrou na igreja, aí só viu aquela senhorinha tudo de cabelo branco assim, entrando na igreja, e ele olhou e falou assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero me consertar diante de ti. E falou para o irmão que estava trabalhando com ele, já se conserta. A gente está orando pouco, tem que orar mais, em nome de Jesus. Ele falou assim, sabe, quando eu estou meio abatido, eu gosto de... Ele já foi da Batista, e ele está numa outra igreja agora, e ele falou assim, quando eu estou meio abatido, eu gosto de andar com os assembleianos. Porque não tem como você andar com quem dá glória e ficar frio. Sabe o que está faltando? Você começar a dar glória a Deus, irmão. Glória a Deus! Se você soubesse o quanto faz bem para a alma da gente glorificar a Deus, em tudo dai graças, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Acabou o açúcar, glória a Deus, porque Ele vai mandar provisão. Olha, eu estou vendo que não vai fechar o mês, glória a Deus, porque esse mês é mês de viver mais um milagre, ter testemunho para contar. É assim. Diante das dificuldades, das situações, glorifique o nome do Senhor e confie nele. Diante da dificuldade do Golias afrontando o exército era bom, o exército era poderoso, o rei no palácio, o povo escondido atrás da bagagem. Ele falou, não vai afrontar o exército do Deus vivo. Ele quer um só homem de coragem. Então seja esse homem de coragem você, em nome de Jesus. Para a glória de Deus, se você vai fazer para a glória de Deus, irmão, se Deus está no centro das coisas, e se Ele quer que você faça, vai tudo bem. Ainda que você olhe e fale assim, agora a gente come o quê? Amanhã tem maná de novo.
Ainda que você olhe e fale assim, cadê a água? Vai sair da rocha. Aprenda a viver milagre em nome de Jesus. Para de ser um clube, uma igreja fria, morta, que esquece que o sobrenatural do Senhor ainda existe e que Ele é. Os teus tesouros é para ser aberto para quem? Em nome de Jesus. Para Deus. E ali eles entregam o que tinha de mais precioso. Primeiro, ele entrega o ouro, que representa santidade, pureza, grandeza divina, realeza do Senhor. Você já colocou o ouro em alta temperatura? O ouro em alta temperatura, ele é colocado para ficar maleável na formação e tirar as impurezas. Segundo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4, manifesta se torna a obra de cada um no fogo. O dia que vem a provação na tua vida, o Senhor está quebrando o seu coração que não se prostra, irmão. Ele está fazendo você se curvar e reconhecer que Ele é soberano. No dia da dificuldade, da situação, Ele está purificando o teu interior, mostrando as tranqueiradas que você trouxe no teu interior, porque Ele precisa te purificar para te fazer um vaso novo. O problema é que você não concorda, você não quer passar pelo processo. É necessário passar pelo processo. Do processo você não vai fugir. Você pode aqui, Deus levanta outra ali. Você pode lá, Deus levanta lá. Já ouviu falar em cerco do Senhor? Não é só o inimigo que cerca, não. O Senhor também cerca, porque Ele tem obra para fazer na tua vida. Abre lá em 1 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. As provações que você passa simbolizam o fogo. É o batismo que a gente precisa receber para ser transformado. É o batismo de transformação. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio e a perseverança, com a perseverança. Eu estou lendo segundo em vez de estar lendo primeiro. Bem que estava esquisito. 1 Pedro, capítulo 6. Versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se é necessário, seja contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As provações, elas servem para o nosso aperfeiçoamento, para confirmar o valor da nossa fé, para fortalecer a nossa fé. As provações, ela vem para fortalecer a sua fé em nome de Jesus. O que é precioso seu é para ser entregue aos pés de Jesus. O povo, quando saiu do Egito, eles tiveram uma direção de Deus. Bata nas casas dos egípcios e pegue vasilhas de ouro. Pega o ouro. Porque era para a construção dos utensílios, do tabernáculo, do Senhor, lá no deserto. E Moisés sobe no monte para ouvir do Senhor as direções que ele tinha para aquele povo. Enquanto Moisés estava lá no monte, recebendo as tábuas da lei, aquele povo que o Senhor ordenou pegar, e já tinha ordenado para os egípcios entregar o ouro, os egípcios entregarem o ouro para eles, que era para a formação dos utensílios do templo, pegaram o que era precioso do Senhor,
e pediram para Arão fazer um Deus para eles adorarem. Você não foi tirado do Egito para cultivar deuses do Egito no teu interior. Você não foi tirado do Egito para pegar o seu precioso e entregar nas mãos de ídolos. Você foi tirado do Egito para entregar o seu precioso nas mãos do Senhor. Aleluia. Nem Arão, para de andar com sacerdote que é idólatra, para de andar com sacerdote idólatra, para de andar com sacerdote que ainda carrega funda para forjar bezerro de ouro. Você foi chamado para andar com aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e colocar os seus tesouros na presença dele. O véu do templo se rasgou. Começa a se relacionar com o Criador em nome de Jesus. Você não foi chamado para ter associação com o idólatra. O segundo presente era um incenso. O incenso representa as orações e os louvores. O incenso, em Apocalipse, é as nossas orações, o incensário dos santos em oração. O incenso, em Êxodo, era levado pelo sacerdote, era aceso pelo sacerdote, tanto as luzes do candelabro, quanto o incenso, pela manhã e pela tarde, não podia se apagar, a lâmpada não pode se apagar, o incenso não pode se apagar, é como sobe as suas orações e o seu louvor diante de Deus, tem que subir como aroma agradável diante do Senhor. Enquanto estava tendo sacrifício no altar, no Santo dos Santos estava subindo um incenso em adoração. Enquanto a carne estava sendo sacrificada no altar, no Santo dos Santos, tinha cheiro de incenso e manifestação da presença de Deus. É duro falar com quem é raso na palavra, né? Eu vou traduzir. Você vai começar a orar pela manhã e pela tarde, sacrificar a tua carne no altar, para que se manifeste a presença de Deus no secreto da tua vida, em nome de Jesus. Vocês têm que aprender a ler a Bíblia e olhar para a vida de vocês, irmão. Não pegou ainda porque está raso, não pegou ainda porque está na terra, não pegou ainda porque é terreno, não pegou ainda porque é carnal. Então a mente tem que ser a mente do céu. Pelo amor de Deus, se a gente está falando que o incensário, a oração, o louvor representa o incenso e que é apresentada de dia e de noite, o que você tem que fazer? De manhã e à tarde, pelo menos. Entrega a tua oração, mortifica a tua carne, entrega a tua oração, entrega a tua adoração, mortifica a tua carne, entrega a adoração ao Senhor, a tua oração, as tuas petições tem que ser colocada diante do Senhor. Olha para Daniel orava quantas vezes no dia? 3 vezes ao dia. O dia que falaram assim, ó, a partir de hoje, vai pedir só para o rei. Ele não cessou de pedir ao Senhor. Você não vai cessar de entrar na presença do Senhor e colocar a tua vida no altar e as tuas petições em nome de Jesus. O que é o incenso? Oração. Oh, glória a Deus. E o que é o ouro? Não posso aprofundar muito, né? O que é o ouro, igreja? O ouro é o quê? O ouro é você passando pelo fogo. O ouro é você passando pelo processo de purificação. O ouro é você sendo derramado na presença do Senhor no processo de transformação para ser feito um vaso novo. Quem é o ouro? Quem é o incenso? As orações, os louvores. Quem é o ouro? Quem é o incenso? Pelo menos você tem que sair daqui sabendo essas duas coisas em nome de Jesus.
que o ouro, que é o seu precioso, vai ser derramado diante do Senhor, e quando você estiver passando pela sua leve e momentânea tribulação, que vai te produzir um peso de glória, você não vai murmurar, você não vai reclamar. O que você vai fazer? Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus poderoso, hoje é dia de viver milagre. Vamos trazer existência em nome de Jesus. Quando você levantar amanhã, pela manhã, o que você vai fazer? Pelo menos obrigada, Senhor, por esse dia. Eu consagro a Ti. Vem junto comigo, Jesus. Me ajuda, vem viver esse dia. Já me ensina a viver esse dia hoje. As tuas orações, as tuas petições, a tua adoração tem que estar no pé do Senhor. Amém? E a mirra ela era preparada para o óleo da unção, para cura, para separação. Significava que era uma pessoa que seria dedicada a Deus. A mirra é um perfume aromático no templo. Servia para ungir, servia para separar, servia para santificar, servia para adorar. Simbolizava a provisão divina. Quando você entrega o teu precioso diante de Deus, quando você sabe que Ele é a fonte de toda a cura, a tua cura não precisa de uma mirra humana, a tua cura vem da fonte de Cristo vivo. A santificação vem do Deus vivo. A separação, a unção, a porção de Deus na sua vida vem do Cristo vivo, em nome de Jesus. A partir de hoje, na manhã, hoje, você precisa começar a buscar no teu secreto. Me faz entender a sua palavra. Me dá a revelação da tua palavra no meu espírito, em nome de Jesus. Você precisa começar a buscar o Cristo vivo. Você não pode ser igual àqueles que conhecem o Cristo teórico e sabem que vai nascer em Belém. E quando vem alguém e fala, olha, eu estou seguindo uma estrela. Quem é esse para seguir a estrela? Deus falaria primeiro comigo. Seja atento àquilo que o Senhor falou. Vai se certificar em nome de Jesus. Deus vai usar coisas que você nem imagina para ministrar o teu coração e falar com você. Deus vai usar coisas naturais para trazer o sobrenatural dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Comece a adorar o Senhor, irmão. Uma palavra dessa eu já tinha levantado, adorando ao Senhor, entregando o meu tesouro na presença dEle, pedindo para o Senhor transformar o meu coração, tirar a incredulidade do meu interior para que eu possa ver a manifestação dEle até na natureza, ouvir a voz dEle na boca da criança. Eu já levantaria falando, Senhor, para quem eu tenho aberto os meus tesouros que eu não tenho que abrir, para quem eu tenho derramado no meu coração que eu não tenho que derramar. Meu Deus, quem é esse bezerro de ouro que está aí na minha vida, que eu não tinha que entregar meu ouro para ele? O que tem sido uma idolatria no meu coração? Meu Deus, eu estou sendo arrogante, eu estou sendo orgulhoso, sou no meu interior, sou no meu coração. Um desses presentes que a mirra ela exala um bom perfume, ela exala, porque ela é usada exatamente para esse fim, e ela exalava, o único jeito dela exalar perfume bom, a essência da mirra é quando ela era amassada, ela era prensada, amassada. E há
muitas pessoas que o Senhor, Ele vai precisar amassar e passar por processos para que aprenda a temer e reconhecer que Ele é. Assim como eu vi uma história hoje, falou muito comigo que o martelinho do relojoeiro, ele dá só uma marteladinha, só para encaixar os pinos corretamente no relógio. E é um martelinho que ele não precisa de força, é só um jeitinho para que as peças se encaixem no devido lugar. Mas o Senhor falando isso para a pessoa. E, por outro lado, aquela marreta do borracheiro que ela precisa ser dada uma boa martelada para que a roda encaixe corretamente. Tudo vai depender da maneira que você vai abrir o teu coração para o Senhor. Irmão, chegou a hora, esse tempo e agora é crucial nas nossas vidas. É crucial nas nossas vidas. Não há mais tempo de você esperar. Ah, não, mas semana que vem eu vejo. Não, irmão. O tempo é agora de buscar a Deus. Nós não sabemos quando Cristo irá voltar. Pode ser agora, pode não ter fim de ano, pode não ter Natal, para você comemorar. Por isso o tempo é agora. A mirra ela é amassada para que seja exalado o bom perfume. Chegou o tempo, é agora, dos adoradores se levantarem. Em nome de Jesus. Amanaye revada surekandasa. Iriminaya da sukedemas. Há pessoas passando por processos e continuará passando ainda mais processos dolorosos. Há casamentos que precisarão ser ajustados da parte do Senhor. Há casamentos que precisarão ser passados no fogo da forja, para que você aprenda a temer ao Senhor, para que você aprenda a cuidar daquilo que Deus te deu, para que você aprenda a zelar por aquilo, pela família que Deus te deu. Você não cuida da sua família, homem, trabalhando e ganhando dinheiro somente. Você cuida da sua família, tendo tempo com ela. Se nós, como homens, só trabalhamos, mas não temos tempo para a nossa família, tudo que você precisa é entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de semear e há um tempo de colher. Há um tempo de abraçar e há um tempo de se afastar de abraçar. O tempo de abraçar é o tempo que você está com a sua família, você está em comunhão com ela. Mas, quando que é o tempo de se afastar de abraçar? É quando você vai trabalhar. Aí, você vai para trabalhar para trazer o sustento, para honrar a tua casa. E, principalmente, através do seu trabalho, glorificar a Deus. Eu queria que todos fechassem os olhos. É um tempo muito crucial. E eu não sei você, mas eu
Eu tenho passado por momentos onde eu tenho buscado mais o Senhor. Buscado mais ao Senhor. Renunciado à minha própria vida. Tido determinadas conversas com a minha família. Conversas com a minha esposa. É noite de concerto, irmão. Você precisa fazer um concerto com Jesus nesta hora. Você precisa entrar no concerto do Senhor. Você precisa se consertar com Jesus. Você está cuidando da sua família como você deveria? Quem está nutrindo orgulho dentro do coração já caiu, irmão. Não é que você vai cair, não. Você já caiu. Disse isso aqui outro dia. Ah, não, fulano caiu em adultério. Não, irmão, ele já tinha caído antes. Ah, fulano caiu e se afastou da igreja. Não, ele já tinha caído antes. Ele só mudou de lugar, mas o coração dele meu coração já havia caído. Então você está pensando que, não tem nada demais. Irmão, é noite de concerto. É noite de concerto. Comece a orar no teu lugar. Então, vocês que são casados, você precisa se consertar com a sua esposa, com o seu marido. A hora é agora, irmão. E eu vou ficar olhando o que você está fazendo, o que você está dizendo, o que você está deixando de dizer. Mas você precisa se consertar. Vocês que estão em família, se você precisa se consertar com seu pai, com sua mãe, sei lá com quem, você precisa se consertar. Se tem irmãos aqui dentro, que você estava nutrindo, seja comigo, seja com a minha esposa, seja com o irmão da igreja aqui, que você precisa se consertar, irmão. A hora é agora. Em nome de Jesus, vamos começar a orar e levantar um clamor diante da presença do Senhor. Rasgai, Joel 2 diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não adianta ter vestes. Por fora eu parecer uma coisa, mas por dentro meu coração está sujo. Começa a se santificar, irmão. Não se disperse. Não se disperse, porque este momento é santo. Pare de buscar fugas para encarar a verdade que você e eu precisamos encarar, irmão. Em nome de Jesus. Você não vai falar? Eu vou falar. Tem casais aqui que você tem tempo que você não se deita em intimidade com a sua esposa. Senhor, vou liberar. Faz tempo que você não se deita em intimidade com a sua esposa. Você não tem intimidade, relação sexual com a sua esposa. E isso é pecado, tá? Porque a palavra do Senhor diz, através da boca do apóstolo Paulo, dizendo, não vos abstenhais, a não ser por mútuo consentimento para vos dedicarmos em consagração. Fora isso, depois de um tempo, vós voltem de novo para que Satanás não encontre ocasião contra vocês. Então tem casais aqui que vocês faz tempo que não tem intimidade, não tem relação sexual. Mas porque isso, porque aquilo, irmão, você quer ficar dando desculpa ou você quer encarar a verdade? Viver de desculpas mas porque ele isso, porque ela aquilo, porque ele aquilo outro. Tá, e por causa disso você vai abrir mais brecha para o Satanás entrar.
Abayane vakanda sure mandarasi. Ribayande sanaravande kodala. Até quando você vai continuar com essa rebeldia no teu coração? Até quando? Você acha que você vai muito longe com essa rebeldia no teu coração? E você acha que não é nada demais essa rebeldia que está no teu coração? Essa rebeldia velada? Eu não concordo, mas não fala nada. É rebeldia, irmão. E vou te dizer, você está nutrindo rebeldia, Satanás já entrou. Não é que vai entrar, não. Não é que... Você está falando, pastor, que Satanás entrou? Irmão, você quer ignorar a verdade? Você ignora. Rebeldia abre porta para demônios. Orgulho abre porta para demônios. Prostituição abre porta para demônios. Inveja abre porta para demônios. Mentira abre porta para demônios. Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.